Milionário descobre segredo assustador sobre a nova namorada da filha. Ninguém previu. Aquela noite prometia ser perfeita. Ricardo, um empresário de sucesso, havia preparado um jantar em sua mansão luxuosa para celebrar a nova namorada de sua filha Clara, a enigmática Júlia. Desde que desembarcara na vida da família, Júlia parecia trazer um ar de mistério e, ao mesmo tempo, um magnetismo irresistível. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Enquanto a luz suave das velas refletia nos candelabros da sala de jantar, Clara, com uma expressão curiosa, perguntou: "Papai, você sabe de onde a Júlia veio mesmo?" A pergunta, que parecia inocente, fez o coração de Ricardo acelerar. Sem saber, a filha havia tocado em uma ferida que ele não sabia que existia. O clima na mesa mudou. Os sorrisos evaporaram e um silêncio ensurdecedor começou a se instaurar quando Júlia desviou o olhar. O terno de Ricardo pareceu apertar, como se de repente o peso de um segredo lhe tivesse caído sobre os ombros. Ele se lembrou do velho álbum escondido na biblioteca, fotos empoeiradas que não via há anos. Com um gesto nervoso, ele foi até lá, e ao deslizar as páginas amareladas, seu estômago revirou ao encontrar imagens antigas de ritualísticas estranhas. Símbolos que pulsavam em cores escuras e uma sombra familiar. Estaria ela conectada àquelas práticas ocultas? O mesmo culto que ele pensou ter deixado para trás? A tensão na mesa cresceu. A expressão de Clara era de preocupação, enquanto Júlia, agora pálida, manteve-se em silêncio, os olhos como poços profundos e obscuros. Ricardo percebeu que a atmosfera da casa mudava, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Medo e desconfiança pairavam no ar. Determinando-se a proteger a filha, ele decidiu investigar o passado de Júlia. As pesquisas revelaram um emaranhado de referências a um culto secreto que ainda atuava, sempre operando nas sombras, e ela parecia ser uma peça central na manipulação que lá acontecia. Os toques de sobrenatural em sua história não eram mera coincidência. Havia um poder que emanava dela nas horas mais sombrias. Em meio a essa busca frenética, um bilhete anônimo apareceu na mesa do escritório. "Cuidado! O que você procura pode destruir o que ama." Um pânico tomou conta de Ricardo. Ele estava em um jogo perigoso, onde a linha entre realidade e o desconhecido se tornava cada vez mais tênue. O mentor de Júlia, um homem de olhar penetrante e sorriso sombrio, apareceu em suas investigações, revelando uma conexão inquietante com sua própria história. Ricardo sentiu um gelo percorrer suas veias. A ideia de perder Clara para esse mistério aterrador o enlouquecia. A relação que tanto prezava estava em risco, e ele precisava agir rápido. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem era realmente Júlia? Uma amante ou uma agente do destino sombrio que ameaçava desmantelar sua família? A tensão continuava a crescer, e a resposta para essas perguntas parecia evasiva, como névoa em uma noite escura. O que realmente Júlia poderia ser? Ao olhar para seus olhos, uma dúvida se instalou. Ele estava preparado para o que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão continuava a crescer, e a resposta para aquelas perguntas parecia uma sombra dançando na escuridão. Ricardo sentia um nó na garganta, um frio na espinha.
Ele estava prestes a perguntar a Júlia sobre seu passado quando o telefone tocou. O som cortou o ar pesado da sala, quase como um grito no silêncio. Ele atendeu, e a voz do outro lado era familiar, mas carregada de pânico. Ricardo, é Lisandra. Precisamos conversar. É urgente. Lisandra era sua irmã, com quem não falava havia anos. O tom dela o deixou inquieto. Sem pensar, ele pediu a Clara que fosse até a cozinha. Era hora de entender o que estava acontecendo. Assim que desligou, ele percebeu que Júlia o olhava. Com uma intensidade desconcertante, havia algo diferente em seu olhar. Uma expressão que misturava temor e algo mais. Ele sentiu que a atmosfera mudara novamente, agora carregada de um espio hipnótico. Eu preciso ir, Ricardo murmurou, quase sem querer acreditar que estava deixando Clara sozinha. Júlia, mas a urgência era maior. Quando entrou no carro, seu coração batia forte. O que poderia ser tão sério? As ruas pareciam um borrão enquanto ele dirigia em direção à casa da irmã. A mente dele fervilhava. Lisandra sempre foi a mais sensata, mas naquele momento pareceu desesperada. Assim que ele estacionou e entrou, lá estava ela, com os olhos fundos e preocupados. Ricardo, você precisa saber a verdade sobre Júlia. Ela não perdeu tempo. Ele ficou parado, a mão na maçaneta da porta. A verdade? Lisandra engoliu em seco, franzindo a testa. Ela é filha do homem que você pensou ter deixado para trás. O culto, a sua história, Ricardo. Eles a estão usando. O mentor dela, aquele homem misterioso, ele é o seu pai. O mundo de... Ricardo girou. Ele tinha esperança de enterrar aquele passado sombrio, de viver uma vida normal, longe daquelas sombras. E agora, a filha de um homem que ele temia estava na sua casa, perto da sua filha. Você tem que sair dessa, Ricardo. Ele está atrás de você de novo. Eles estão se aproximando. Com a adrenalina pulsando, Ricardo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. As memórias voltaram, os rituais, os sussurros nas noites escuras. Tudo voltava. Ele não podia deixar Clara perto de Júlia. O telefone que ficou esquecido sobre a mesa começou a vibrar. Era Clara ligando. Papai, a Júlia Ela tá estranha. Tem algo errado com ela. A voz da filha era de desespero. Ricardo se virou abruptamente, preocupado. Clara, fica longe dela. Não se aproxima. Agora, a urgência não era apenas sobre descobrir o que havia na vida de Júlia, mas sobre proteger sua filha de uma verdade assustadora. Enquanto ele corria de volta para casa, a imagem dela, naquele jantar, tão envolta de mistério, agora soava como uma bomba prestes a explodir. Ele precisava de respostas, mas o que mais poderia vir à tona? O que mais ele não sabia? Ele chegou na mansão, a respiração acelerada, e viu Júlia parada em um canto da sala, a expressão serena, mas os olhos brilham com algo que ele não conseguia decifrar. Ricardo, ela disse com uma voz suave, quase hipnótica. Há coisa sobre a nossa conexão que precisamos revelar. O coração dele disparou. A atmosfera estava elétrica. Como ela sabia sobre sua ligação com o passado? O que vinha a seguir? Teria mesmo coragem para descobrir os mistérios de Júlia? Ou seria tecer mais uma armadilha? Ricardo sentiu o peso das palavras de Júlia pairando no ar, como um denso manto escuro. Ela o encarava, e algo em sua expressão o fez hesitar. O que você quer dizer? Ele mal conseguiu pronunciar, a garganta apertada. Júlia respirou fundo, suas mãos nervosamente entrelaçadas, e então, como se uma barreira invisível se quebrasse, ela falou. Você precisa saber quem eu realmente sou. Não sou apenas a namorada da Clara.
Estou aqui para uma razão muito maior. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou na casa. A porta da entrada foi arrombada. O coração de Ricardo disparou como um tambor ensandecido. Ele se virou e viu um grupo de homens encapuzados invadindo a sala. O pânico tomou conta do ambiente. A mesa com a toalha branca, o jantar elegantemente servido, tudo agora parecia uma cena de um filme de terror. "Salvem-se!" ele gritou, empurrando Clara para trás. "Corra, Clara!" Mas a filha estava paralisada, os olhos arregalados, fixos na figura que se destacou entre os invasores. Um homem alto, com um olhar gelado e um sorriso que atravessava os limites do sobrenatural. "Ricardo!" Era a voz de Lisandra, ecoando na mente dele. "Eles estão atrás do que você esconde." A tensão cresceu. Ricardo se colocou à frente da Clara, o peito arfando. "O que vocês querem? Quem são vocês?" Ele tentou manter a voz firme, mas tremeu por dentro. Os rostos encapuzados, escuros como a noite, só aumentavam seu medo. O homem à frente sorriu de forma sinistra. "Estamos aqui para a garota, e sabemos que você está ciente do que ela é." Ele apontou para Júlia e a tensão na sala cresceu ainda mais. O olhar dela mudou, habilidoso e cheio de dor. "Não, não a toquem!" Ricardo gritou, o terror tomando conta dele, mas Júlia apenas fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo. "Ricardo, você não entende. Eu sou a chave. Eles precisam de mim para..." Mas antes que pudesse terminar, um flash de luz atravessou a sala. O homem encapuzado, agora revelado na claridade, era um rosto conhecido para Ricardo. Um rosto que ele pensou nunca mais ver. Um rosto que paralisou seu coração. "Victor!" ele exclamou, a incredulidade refletida em seu tom. O homem à sua frente era o mentor, o líder do culto que ele temia. "O que você está fazendo aqui?" "Eu nunca fui embora, Ricardo. E agora, com Júlia ao nosso lado, tudo o que você tem tentado esconder irá ressurgir, e você não pode parar." O tempo parou. O que isso significava? O mesmo medo que nutriu durante anos agora estava na sua frente, mais real do que nunca. Júlia olhou para Ricardo, seus olhos agora desprotegidos, revelando um misto de desespero e resignação. Ele não mentiu. "Eu sou parte disso." Corações batiam como tambores. Clara olhou para o pai, buscando por uma explicação, mas tudo o que ele conseguiu fazer foi apertar os lábios em uma linha fina de desespero. O mundo estava desabando ao seu redor. Os traumas do passado invadiam sua vida, de forma brutal e rápida. "Júlia, você não precisa fazer isso." Ele sentiu o sangue gelar. "Você pode se afastar deles." Mas Júlia, por sua vez, não parecia mais estar presente. Seu olhar estava distante, como se lutasse contra uma corrente invisível. "É tarde demais", disse Victor, seus seguidores avançando, cada um trazendo a noite consigo. "E a verdade, Ricardo, é que ela não é apenas filha do seu inimigo. Ela é a sua." Uma explosão de luz cortou a sala, seguida de um colossal estrondo. As janelas se estilhaçaram. O calor invadiu o ambiente, à medida que uma onda de energia percorreu o lugar. Ricardo sentiu-se sendo empurrado para trás, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. E antes que pudesse entender, Júlia estava no centro do caos, seus braços erguidos em um gesto poderoso. A expressão em seu rosto era de dor e poder absoluto. O que estava acontecendo? Ele não conseguia processar. Enquanto a luz crescia, a última coisa que viu foi o olhar desesperado de Clara, e então o mundo escureceu. Quando a visão retornou, Ricardo se viu em um lugar diferente, distante.
E quando seus olhos pareciam se ajustar, a pergunta ressoava em sua mente. O que acabou de acontecer? As sombras dançavam ao redor. E um novo terror se formava na sua mente. Ele devia proteger Clara, mas como? E quem era realmente Júlia? Quais eram suas verdadeiras intenções? O que mais ele não sabia? Ricardo se viu em um cenário confuso, cercado por sombras e caos. As luzes piscavam intermitentemente, e ele respirava entrecortadamente, tentando entender o que tinha acontecido. As vozes e o barulho do estrondo ainda ecoavam em sua mente. Clara estava a poucos passos, seu olhar fixo em Júlia, agora como uma figura em meio a um turbilhão. Mas o que realmente a jovem significava? Ele se virou, os olhos buscando alguma resposta nas feições de Júlia. Mas em vez disso encontrou uma expressão de profundo tormento. Júlia, o que está acontecendo, por favor? A urdidura de luz e trevas nos seus olhos parecia se intensificar. Ela respirou fundo, como se estivesse se libertando de um pesadelo vicioso. Ricardo, eu não sabia que você estava tão perto do meu legado. O que ela queria dizer? O passado dela e o seu pareciam se entrelaçar em uma teia de mistérios. Mas antes que pudesse processar, um dos homens encapuzados avançou, apenas para ser parado por um grito que cortou o ar como uma faca. Parem! O que vocês estão fazendo aqui? Uma figura conhecida surgiu da escuridão. Lisandra. Seu olhar estava carregado de uma determinação feroz. Deixem minha família em paz. O coração de Ricardo disparou. Como ela havia chegado? O mundo parecia se mover em câmera lenta. A tensão palpável pairava na sala, e os homens encapuzados trocaram olhares confusos. Um deles, mais alto que os demais, respondeu: Você não sabe o que está fazendo, Lisandra. Ele não é o homem que você pensa. Quem é ele, então? Lisandra retrucou, com uma voz firme. Me diga, por que estão atrás da Júlia? Victor, ainda cercado por uma aura sinistra, desviou o olhar para se preparar para falar. Por quê? Ela é a chave para algo maior. Mas Júlia não se deixou abater. Com um movimento fluido, ela deu um passo à frente, seus olhos brilhando intensamente. Eu não sou apenas uma peça nesse jogo. O que vocês não sabem é que eu também sou a solução. Nesse momento, a percepção de todos na sala mudou. O ar ficou denso, e as palavras de Júlia pairaram como um feitiço. O que isso significava? Ele olhou para Clara, que estava começando a entender a gravidade do que estava acontecendo. As luzes se estabilizaram por um momento, e um silêncio profundo envolveu tudo. Foi então que o telefone de Clara, que estava esquecido em cima da mesa, começou a tocar. Um toque insistente e ameaçador. Eles todos se viraram. Clara hesitou, mas não pôde. Ignorar. Sem querer, a filha de Ricardo apanhou o celular. Quem tá ligando agora? Ricardo perguntou, a voz cheia de apreensão. Clara ficou olhando para a tela, seu rosto mudando de cor. É minha mãe. O olhar de Clara se iluminou, mas logo se transformou em dúvida. Ela tá tentando me avisar sobre algo. O pânico tomou conta de Ricardo. O que Lisandra poderia saber que ele não sabia? Atenda, Clara. O que ela tá dizendo? O corpo de Ricardo quase tremeu de tensão. Clara, com o celular próximo ao rosto, respondeu. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe sobre a Júlia? O silêncio na sala se tornou opressivo. A expressão de Júlia mudava rapidamente, de determinação para um desespero palpável. Eles sabem sobre nós. Ela olhou para Ricardo, como se estivesse implorando por compreensão. Então, em meio ao silêncio, a voz de Lisandra saiu do celular. Clara, ela não é quem você pensa.
A verdade é que Júlia não pertence a este mundo. Ela é, na verdade, a herdeira do culto. Um choque percorreu o corpo de Ricardo como um raio. O que Lisandra queria dizer com isso? O que estava acontecendo com a família? Júlia agora parecia estar em conflito. Uma luta interna que faz seu olhar se perder na escuridão. Ricardo não podia mais suportar. Júlia, me diga a verdade, o que você é? O ambiente parecia girar e ele sentia que uma tempestade se aproximava. A revelação estava próxima, mas a verdade poderia romper a frágil esperança que ainda restava. No instante seguinte, tudo explodiu em uma luz ofuscante. Um clarão iluminou a sala, e quando a luz se dissipou, Júlia estava diferente. Seu corpo irradiava um brilho sobrenatural. Ricardo paralisou. Que transformação era essa? Ele se perguntava se havia ultrapassado um limite que não deveria ter sido cruzado. Os olhares na sala estavam fixos e a tensão se tornava insuportável. De repente, tudo o que ele acreditou saber começou a desmoronar. O que estaria realmente por trás de Júlia? E o que mais estava por vir? Ricardo se viu diante de uma cena surreal. O brilho emanava de Júlia como se ela estivesse prestes a se transformar em algo poderoso. Mas o que ficou mais claro foi a estranheza em seu olhar. Clara, apreensiva, se afastou um passo, como se o desconhecido que se desenrolava em frente a ela eles também ameaçasse sua segurança. O que você é, Júlia? Ricardo perguntou, sua voz mal conseguindo disfarçar o pânico. Ele precisava de respostas, mas as palavras pareciam escapar de Júlia, perdidas na intensidade do momento. E antes que pudesse compreender a gravidade da situação, a atmosfera ao redor deles tremeu. Um vento forte rompeu pela sala. As janelas estremeceram e as luzes começaram a piscar. As sombras das figuras encapuzadas ganhavam forma e vida própria, transformando a sala em um pesadelo. O que está acontecendo? Clara gritou, angustiada, enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Ricardo mal teve tempo de responder, pois a luz que irradiava de Júlia tornou-se tão intensa que parecia engolir tudo ao seu redor. Ricardo, eu não sou só uma namorada. Eu sou... Júlia começou, mas uma explosão de energia a interrompeu. A sala explodiu em fragmentos de luz e escuridão, e o chão sob os pés de Ricardo pareceu vibrar, como se fosse absorvido por um abismo. Quando a luz finalmente se dissipou, um novo ambiente se revelou. Uma floresta densa e sombria, iluminada por uma lua cheia pendendo alta no céu. O que havia acontecido? Eles tinham sido transportados? As figuras encapuzadas que invadiam sua casa agora estavam ausentes, mas a tensão estava longe de desaparecer. Ricardo olhou para Júlia, que agora parecia menos uma namorada e mais uma entidade poderosa. Por que estamos aqui? Questionou, a voz embargada pela confusão. O silêncio foi rompido por um murmúrio distante, como se ecos de outro mundo estivessem respondendo. Ricardo, eu sinto muito, iniciou Júlia, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e poder. Mas, antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite. Era Lisandra, surgindo de trás de uma árvore, com o rosto pálido e o olhar aterrorizado. Não deixe que ela controle a situação. A verdade que você precisa saber é que ela não é apenas sua namorada. Ela é a portadora da linhagem que seu pai queria. Lisandra estava ofegante, as palavras saindo em um fluxo frenético. Ela olhou para Júlia com desprezo. Ela é a guardiã dos segredos que podem destruir todo o nosso passado. Ricardo não conseguia processar a revelação. Como assim? O que você está dizendo?
Sua mente girava sob o peso da verdade que parecia desmoronar tudo. Júlia, em resposta, se aproximou de Lisandra, mas, em lugar de raiva, a expressão dela era de tristeza profunda. Eu não escolhi esse legado, mas ele é parte de mim. E por muito tempo tentei escapar, disse Júlia, sua voz soando como uma oração. Mas agora eu percebo que não posso fugir do que sou. Num movimento rápido, o céu começou a pulsar. As estrelas brilharam mais intensamente, e formas nebulosas começaram a se contorcer no ar. Um portal se abriu, e da escuridão dentro dele uma imagem surgiu. Era o pai de Ricardo, um homem com um olhar frio e ameaçador, cheio de sombras do passado que Ricardo pensou ter deixado para trás. Eu nunca te deixei ir, filho. Ele sussurrou, e isso fez o coração de Ricardo parar. Você sempre foi parte do plano, e agora é hora de você assumir seu verdadeiro lugar. E você, Júlia, você é a chave. O mundo ao redor deles parecia desmoronar de novo. Clara, confusa e assustada, olhava para o pai, buscando orientação. Papai, o que isso significa? O desespero em sua voz cortava mais fundo que qualquer dor física. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu a seguir. Em um instante, com um brilho intenso, Júlia foi envolvida por uma luz. E então, ela sorriu. Ricardo, não tenha medo. Eu não tô aqui para machucar. Eu sou a força que pode romper as correntes do passado. O céu escureceu e o portão pulsou, quase como se estivesse chamando todos para mais perto, como um abismo chamando. O que era esta força? Poder que tanto temia ou liberdade que desejava? Ricardo percebeu que sua vida havia mudado para sempre. E uma única pergunta ecoava em sua mente. O que realmente sabe sobre Júlia e sobre o que estão prestes a enfrentar? Ricardo se viu diante de uma cena surreal. O brilho emanava de Júlia como se ela estivesse prestes a se transformar em algo poderoso. Mas o que ficou mais claro foi a estranheza em seu olhar. Clara, apreensiva, se afastou um passo, como se o desconhecido que se desenrolava em frente a eles também ameaçasse sua segurança. O que você é, Júlia? Ricardo perguntou, sua voz mal conseguindo disfarçar o pânico. Ele precisava de respostas, mas as palavras pareciam escapar de Júlia, perdidas na intensidade do momento. E antes que pudesse compreender a gravidade da situação, a atmosfera ao redor deles tremeu. Um vento forte irrompeu pela sala. As janelas estremeceram. E as luzes começaram a piscar. As sombras das figuras encapuzadas ganhavam forma e vida própria, transformando a sala em um pesadelo. O que está acontecendo? Clara gritou, angustiada, enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Ricardo mal teve tempo de responder, pois a luz que irradiava de Júlia tornou-se tão intensa que parecia engolir tudo ao seu redor. Ricardo, eu não sou só uma namorada. Eu sou... Júlia começou, mas uma explosão de energia a interrompeu. A sala explodiu em fragmentos de luz e escuridão, e o chão sob os pés de Ricardo pareceu vibrar como se fosse absorvido por um abismo. Quando a luz finalmente se dissipou, um novo ambiente se revelou. Uma floresta densa e sombria, iluminada por uma lua cheia, pendendo alta no céu. O que havia acontecido? Eles tinham sido transportados. As figuras encapuzadas que invadiam sua casa agora estavam ausentes, mas a tensão estava longe de desaparecer. Ricardo olhou para Júlia, que agora parecia menos uma namorada e mais uma entidade poderosa. Por que estamos aqui? Questionou, a voz embargada pela confusão. O silêncio foi rompido por um murmúrio distante, como se ecos de outro mundo estivessem respondendo. Ricardo, eu sinto muito, iniciou Júlia, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e poder. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite. Era Lisandra,
surgindo de trás de uma árvore, com o rosto pálido e o olhar aterrorizado. Não deixe que ela controle a situação. A verdade que você precisa saber é que ela não é apenas sua namorada. Ela é a portadora da linhagem que seu pai queria. Lisandra estava ofegante, as palavras saindo em um fluxo frenético. Ela olhou para Júlia com desprezo. Ela é a guardiã dos segredos que podem destruir todo o nosso passado. Ricardo não conseguia processar a revelação. Como assim? O que você está dizendo? Sua mente girava sob o peso da verdade que parecia desmoronar tudo. Júlia, em resposta, se aproximou de Lisandra, mas em lugar de raiva, a expressão dela era de tristeza profunda. Eu não escolhi esse legado, mas ele é parte de mim, e por muito tempo tentei escapar, disse Júlia, sua voz soando como uma oração. Mas agora eu percebo que não posso fugir do que sou. Num movimento rápido, o céu começou a pulsar. As estrelas brilharam mais intensamente, e formas nebulosas começaram a se contorcer no ar. Um portal se abriu, e da escuridão dentro dele, uma imagem surgiu. Era o pai de Ricardo. Um homem com um olhar frio e ameaçador, cheio de sombras do passado que Ricardo pensou ter deixado para trás. Eu nunca te deixei ir, filho, ele sussurrou, e isso fez o coração de Ricardo parar. O que isso significava? Todos ao redor olhavam, sem saber como reagir. Você sempre foi parte do plano, e agora é hora de você assumir seu verdadeiro lugar. E você, Júlia, você é a chave. A visão de Ricardo se nublou. As lembranças de um passado esquecido voltavam com força total. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Um som estrondoso ecoou pela floresta. A terra tremeu sob seus pés e uma fenda se abriu entre eles, revelando uma escuridão ainda mais profunda. E no meio do caos, Clara gritou: "Pai, olha!" Ela apontou para a fenda, que começou a se encher de uma luz vermelha brilhante, quase hipnótica. E antes que qualquer um pudesse reagir, algo grotesco emergiu da escuridão. Uma criatura colossal, com olhos de fogo e garras afiadas como facas. Aquilo era uma manifestação do que sempre estivera escondido. Ricardo entrava em pânico. "Júlia, o que é isso?" Ao perguntar, olhou nos olhos dela, esperando algum esclarecimento. Mas o que viu em seu olhar foi mais aterrador do que a criatura. Ela estava em choque, como se naquela fração de segundo tudo estivesse escapando de seu controle. Eu não sei, ela gritou, e sua voz era de pura angústia. Ela é uma parte. Uma parte que eu pensei que pudesse controlar. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? O desespero se estampou em seu rosto, enquanto a criatura avançava, cada passo fazendo a terra tremer. E então, no calor do momento, Clara fez algo impensável. Com um movimento rápido, ela se colocou à frente de Júlia, como se estivesse disposta a proteger aquela que se tornara parte de sua vida. Se você é a chave, então eu também sou. Não deixarei que isso destrua você. Um silêncio chocante tomou conta do ambiente. A revelação lançou um novo peso sobre tudo. Quem era realmente Clara nesse jogo? E a luz da criatura começou a refletir nos olhos de Júlia, que agora parecia mais confusa do que nunca. Clara, não, faça isso! Ricardo gritou, seu coração disparando. A conexão entre mãe e filha se tornava mais intensa, mais real. E o que ele não sabia era que a criatura estava ali por um motivo. Descobrir o segredo que sempre esteve guardado sob as sombras. E assim, diante de uma batalha entre a luz e a escuridão, a única certeza que restava era o medo do desconhecido. Tudo que Ricardo tinha certeza estava prestes a desmoronar em um novo caos. O que mais estava escondido? E como isso mudaria a dinâmica entre eles? Ricardo se viu diante de uma cena surreal.
O brilho emanava de Júlia, como se ela estivesse prestes a se transformar em algo poderoso. Mas o que ficou mais claro foi a estranheza em seu olhar. Clara, apreensiva, se afastou. Um passo, como se o desconhecido que se desenrolava em frente a eles também ameaçasse sua segurança. "O que você é, Júlia?" Ricardo perguntou, sua voz mal conseguindo disfarçar o pânico. Ele precisava de respostas, mas as palavras pareciam escapar de Júlia, perdidas na intensidade do momento. E antes que pudesse compreender a gravidade da situação, a atmosfera ao redor deles tremeu. Um vento forte irrompeu pela sala. As janelas estremeceram e as luzes começaram a piscar. As sombras das figuras encapuzadas ganhavam forma e vida própria, transformando a sala em um pesadelo. "O que está acontecendo?" Clara gritou, angustiada, enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Ricardo mal teve tempo de responder, pois a luz que irradiava de Júlia tornou-se tão intensa que parecia engolir tudo ao seu redor. "Ricardo, eu não... Sou só uma namorada." "Eu sou..." Júlia começou, mas uma explosão de energia a interrompeu. A sala explodiu em fragmentos de luz e escuridão, e o chão sob os pés de Ricardo pareceu vibrar como se fosse absorvido por um abismo. Quando a luz finalmente se dissipou, um novo ambiente se revelou. Uma floresta densa e sombria, iluminada por uma lua cheia, pendendo alta no céu. O que havia acontecido? Eles tinham sido transportados? As figuras encapuzadas que invadiam sua casa agora estavam ausentes. Mas a tensão estava longe de desaparecer. Ricardo olhou para Júlia, que agora parecia menos uma namorada e mais uma entidade poderosa. "Por que estamos aqui?" questionou, a voz embargada pela confusão. O silêncio foi rompido por um murmúrio distante, como se ecos de outro mundo estivessem respondendo. "Ricardo, eu sinto muito", iniciou Júlia, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e poder. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite. Era Lisandra, surgindo de trás de uma árvore, com o rosto pálido e o olhar aterrorizado. "Não deixe que ela controle a situação. A verdade que você precisa saber é que ela não é apenas sua namorada. Ela é a portadora da linhagem que seu pai queria." Lisandra estava ofegante, as palavras saindo em um fluxo frenético de Lisandra, mas, em lugar de raiva, a expressão dela era de tristeza profunda. "Eu não escolhi esse legado, mas ele é parte de mim. E por muito tempo tentei escapar", disse Júlia, sua voz soando como uma oração. "Mas agora eu percebo que não posso fugir do que sou." Num movimento rápido, o céu começou a pulsar. As estrelas brilharam mais intensamente, e formas nebulosas começaram a se contorcer no ar. Um portal se abriu, e da escuridão dentro dele, uma imagem surgiu. Era o pai de Ricardo, um homem com um olhar frio e ameaçador, cheio de sombras do passado que Ricardo pensou ter deixado para trás. "Eu nunca te deixei ir, filho", ele sussurrou, e isso fez o coração de Ricardo parar. O que isso significava? Todos ao redor olhavam, sem saber como reagir. "Você sempre foi parte do plano, e agora é hora de você assumir seu verdadeiro lugar. E você, Júlia, você é a chave." A visão de Ricardo se nublou. As lembranças de um passado esquecido voltavam com força total. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Um som estrondoso ecoou pela floresta. A terra tremeu sob seus pés, e uma fenda se abriu entre eles, revelando uma escuridão ainda mais profunda. E no meio do caos, Clara gritou: "Pai, olha!" Ela apontou para a fenda, que começou a se encher de uma luz vermelha brilhante, quase hipnótica. E antes que qualquer um pudesse reagir, algo grotesco emergiu da escuridão. Uma criatura colossal, com olhos de fogo e garras afiadas como facas. Aquilo era uma manifestação do
que sempre estivera escondido. Ricardo entrava em pânico. Júlia, o que é isso? Ao perguntar, olhou nos olhos dela, esperando algum esclarecimento. Mas o que viu em seu olhar foi mais aterrador do que a criatura. Ela estava em choque, como se, naquela fração de segundo, tudo estivesse escapando de seu controle. Eu não sei, ela gritou, e sua voz era de pura angústia. Ela é uma parte de mim, uma parte que eu pensei que pudesse controlar. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? O desespero se estampou em seu rosto, enquanto a criatura avançava, cada passo fazendo a terra tremer. E então, no calor do momento, Clara fez algo impensável. Com um movimento rápido, ela se colocou à frente de Júlia, como se estivesse disposta a proteger aquela que se tornara parte de sua vida. Se você é a chave, então eu também sou. Não deixarei que isso destrua você. Um silêncio chocante tomou conta do ambiente. A revelação lançou um novo peso sobre tudo. Quem era realmente Clara nesse jogo? E a luz da criatura começou a refletir nos olhos de Júlia, que agora parecia mais confusa do que nunca. Clara, não faça isso! Ricardo gritou, seu coração disparando. A conexão entre mãe e filha se tornava mais intensa, mais real. E o que ele não sabia era que a criatura estava ali por um motivo: descobrir o segredo que sempre esteve guardado sob as sombras. E assim, diante de uma batalha entre a luz e a escuridão, a única certeza que restava era o medo do desconhecido. Tudo que Ricardo tinha certeza estava prestes a desmoronar em um novo caos. O que mais estava escondido? E como isso mudaria a dinâmica entre eles? Então, em um momento que parecia ter atravessado o tempo, algo inesperado aconteceu. Júlia começou a se transformar, sua forma se distorcendo em chamas e sombras. A imagem que ela projetava agora era aterradora. Eu sou não só a chave, mas também o portal. Sua voz ecoou, mais poderosa e sombria do que jamais ouvira. Ricardo levou as mãos à cabeça, absorvendo a revelação. O quê? Como assim? Você está dizendo que você é parte do culto? O horror tomou conta dele. Mas antes que Júlia pudesse responder, a criatura que a cercava ergueu-se. Uma onda de energia explodiu, empurrando a todos para trás. A terra se partiu e o chão sob seus pés começou a se desintegrar. Clara! Ricardo gritou, estendendo a mão para a filha. Mas foi tarde demais. Uma corrente obscura varreu a floresta, puxando Clara em direção à fenda que agora se abria de forma voraz. E na fração de segundo em que seus olhares se encontraram, algo despertou. Clara conhecia mais do que revelara. O que era essa conexão? E o que mais ela escondia? A pergunta ecoou na mente de Ricardo, enquanto a imagem de Clara desaparecia na escuridão. Ele estava prestes a perder não apenas sua filha, mas também a chance de desvendar a verdade sobre Júlia. A tensão pairou no ar, e no fundo de seu coração, ele sabia que a luta estava só começando. Ricardo se viu diante de uma cena surreal. O brilho emanava de Júlia, como se ela estivesse prestes a se transformar em algo poderoso. Mas o que ficou mais claro foi a estranheza em seu olhar. Clara, apreensiva, se afastou um passo, como se o desconhecido que se desenrolava em frente a eles também ameaçasse sua segurança. O que você é, Júlia? Ricardo perguntou, sua voz mal conseguindo disfarçar o pânico. Ele precisava de respostas, mas as palavras pareciam escapar de Júlia, perdidas na intensidade do momento. E antes que pudesse compreender a gravidade da situação, a atmosfera ao redor deles tremeu. Um vento forte rompeu pela floresta. As árvores balançaram violentamente e as nuvens começaram a se aglomerar.
formando uma tempestade que parecia se concentrar à volta deles. O que está acontecendo? Clara gritou, angustiada, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Ricardo mal teve tempo de responder, pois a luz que irradiava de Júlia tornou-se tão intensa que parecia engolir tudo à sua volta. Ricardo, eu não sou só uma namorada. Eu sou, Júlia começou, mas uma explosão de energia a interrompeu. A terra tremeu sob seus pés. Quando a luz finalmente se dissipou, eles não estavam mais na floresta, mas em um templo antigo, cercado por símbolos que Ricardo conhecia bem, mas que não conseguia identificar. Ele estava em um lugar que parecia um pesadelo. As pedras frias do chão refletiam a luz das tochas que dançavam nas paredes. Onde estamos? Ele se perguntou, a adrenalina correndo em suas veias. Ricardo, eu sinto muito, iniciou Júlia, seus olhos brilhando de pânico. Mas antes que ela pudesse terminar, um grito cortou o ar. Era Lisandra, surgindo das sombras, com a expressão marcada pela urgência. Não deixe que ela controle a situação. Você precisa saber a verdade. Que verdade? Ricardo perguntou, mas Lisandra não o ouviu. Ela estava olhando para Júlia, com um desprezo que congelava a cena. Ela não é quem você pensa, e eu não sei como, mas ela é a nova guardiã da linhagem. Isso foi um soco no estômago para Ricardo. Como assim? Júlia, você sabia disso? Perguntou ele, virando-se para ela. Os olhos de Júlia passaram de medo à confusão. Não, tentou responder, a voz embargada. Mas antes que pudesse explicar, uma forte onda de energia os empurrou. Clara caiu de joelhos, os olhos arregalados, enquanto sombras começavam a surgir das paredes do templo, se contorcendo como serpentes. Clara! Ricardo gritou. Mas a filha estava hipnotizada pelo que via. Ela começou a andar em direção a uma fenda que se abria na parede, e uma criatura grotesca emergiu. Uma criatura que parecia ter sido forjada das próprias sombras, com olhos flamejantes e garras afiadas. A criatura avançou em direção a Júlia, mas surpreendentemente parou. O olhar dela era um misto de dor e aceitação. Eu nunca quis que você fizesse parte disso, ela gritou, a voz ecoando pelo templo. O tempo parou, e então, em uma explosão de luz e som, a criatura se dividiu em milhares de fragmentos, cada um refletindo uma parte de Júlia, de sua essência. E foi com isso que Ricardo percebeu. A criatura não era apenas um monstro, ela era o que Júlia tinha se tornado, a manifestação de um poder que sempre esteve dentro dela. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a fenda se fechou e o templo começou a se desintegrar. Júlia, você precisa lutar contra isso, ele gritou, expectativa e medo se entrelaçando em seu coração. Mas, nos últimos instantes, quando tudo parecia perdido, uma voz ecoou dentro de sua mente. Ricardo, a verdade está mais próxima do que você imagina. A chave não é apenas Júlia, mas a ligação que você tem com ela. E no exato momento em que tudo se desfez, a última coisa que Ricardo viu foi o olhar de Júlia, intenso e determinado, e uma pergunta que pairou na mente dele. O que realmente significa ser a chave? E que segredo ela realmente carrega? Então, a escuridão o engoliu. Ricardo se viu diante de uma cena surreal. O brilho emanava de Júlia, como se ela estivesse prestes a se transformar em algo poderoso, mas a estranheza em seu olhar deixava tudo mais confuso. Clara, apreensiva, tomou um passo para trás, como se o desconhecido que se desenrolava diante deles ameaçasse sua segurança. O que você é, Júlia? Ricardo perguntou, a voz embargada pela angústia. Ele precisava de respostas, mas as palavras pareciam escapar de Júlia, perdidas na intensidade do momento. O ar ao seu redor estava carregado de energia,
E antes que pudesse compreender a gravidade da situação, a atmosfera tremulou. Um vento forte irrompeu pela floresta, fazendo as árvores balançarem violentamente. As nuvens se aglomeraram, formando uma tempestade que parecia se concentrar ao redor deles. "O que está acontecendo?" Clara gritou, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Ricardo mal teve tempo de responder. A luz que irradiava de Júlia tornava-se mais intensa, quase o engolindo por completo. "Ricardo, eu não sou apenas sua namorada, eu sou..." Júlia começou, mas uma explosão de energia a interrompeu. A terra tremeu sob seus pés. Quando a luz finalmente se dissipou, eles não estavam mais na floresta, mas em um templo antigo, repleto de símbolos que Ricardo reconhecia, mas não sabia identificar. Ele estava em um lugar que parecia um pesadelo. As pedras do chão estavam frias, refletindo a luz das tochas que dançavam pelas paredes. "Onde estamos?" ele se perguntou, a adrenalina bombeando em suas veias. "Ricardo, eu sinto muito", iniciou Júlia, mas antes que ela pudesse terminar, uma figura surgiu das sombras. Era Lisandra, com o rosto pálido e a expressão marcada pela urgência. "Não deixe que ela controle a situação. Você precisa saber a verdade." "Que verdade?" Ricardo perguntou, mas Lisandra não o ouviu. Ela estava olhando para Júlia, com desprezo. "Ela não é quem você pensa. Ela é a nova guardiã da linhagem." O que Lisandra disse foi um choque para Ricardo. "Como assim? Júlia, você sabia disso?" O olhar dela era um misto de confusão e dor. "Não, eu..." tentou responder, mas a energia em volta deles crescia. Um silêncio tenso pairou no ar, como uma corda prestes a estourar. E então, um movimento brusco quebrou o clima. Clara começou a andar em direção a uma fenda que se abria na parede, seus olhos refletindo um brilho estranho. "Clara, não!" gritou Ricardo, mas ela estava hipnotizada. "Você não pode ir até lá." Mas era tarde demais. A fenda se expandia, e uma sombra grotesca começou a surgir dela. Uma criatura de pesadelo com olhos de fogo e garras afiadas como lâminas. "Ricardo, o que é isso?" Júlia perguntou, seus olhos arregalados de medo. A criatura avançou em direção a elas como um furacão. No entanto, Clara, mesmo paralisada de medo, deu um passo à frente, colocando-se entre a criatura e Júlia. "Se você é a chave, então eu também sou. Não deixarei que isso destrua você." A determinação na voz de Clara era inegável. O impacto da declaração percorreu a sala como um choque no ar estático. Pouco antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz ofuscante surgiu do peito de Clara, brilhando intensamente. "O que está acontecendo?" Ricardo murmurou, ficando atordoado. A luz envolveu Clara, e naquele instante a verdade começou a despontar. "Eu sou a descendente, assim como você", Clara gritou, sua voz ressoando com uma determinação que Ricardo nunca tinha ouvido. O mundo pareceu parar, e as sombras na parede se contorceram, sugando a própria essência de Clara. A criatura, em vez de atacar, hesitou, como se estivesse reconhecendo uma força maior. Júlia olhou para Clara, surpresa e horrorizada. Isso não pode ser." Ela sussurrou, o choque na voz dela cortando ao meio a tensão da situação. "Por que você nunca me contou?" Clara gritou, uma onda de emoções na voz, misturando dor, raiva e confusão. "Eu preciso saber, o que mais você esconde?" Mas a criatura, agora, tinha outros planos. Em um movimento abrupto, rapidamente avançou em direção à fenda, como se estivesse tentando escapar para um reino mais escuro. O templo começou a tremer, e as paredes começaram a se desintegrar em pedaços. "Clara, vem pra cá!"
Ricardo gritou, estendendo a mão. Ele estava prestes a perder tudo o que amava, mas não estava preparado para o que aconteceu a seguir. Com um rugido ensurdecedor, a criatura deu um salto em direção à fenda, puxando Clara junto com ela, enquanto uma onda de energia explodia através do templo. E antes que o templo inteiro pudesse colapsar, a última imagem que Ricardo viu foi a expressão horrorizada de Clara, desaparecendo em meio às sombras. Clara! Seu grito ecoou pela escuridão. Mas não restava nada. A fenda se fechou com um estrondo. O que sobrou foi um silêncio agonizante. O que tinha acontecido? A adrenalina ainda corria em suas veias, mas acompanhado de um desespero que ele nunca tinha sentido antes. Virando-se para Júlia, ele repudiava a dúvida em seu coração. Você sabia, não sabia? A pergunta cortou o ar e os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. O que mais eu não sei? E o templo começou a desmoronar ao redor deles, o ar pesado de promessas não cumpridas. A pergunta pairou em seu coração, enquanto corria. O que mais estava escondido? E como isso afetaria o mundo deles? O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja intenso. Era o fim de uma jornada que parecia interminável. Ana e Lucas estavam ali, lado a lado, observando como a luz se despedia do dia, enquanto suas almas carregavam o peso dos conflitos que enfrentaram. Eles pensaram em tudo o que viveram, as traições, os segredos, os momentos de pura alegria que agora pareciam distantes. Você acha que vamos conseguir sair dessa? Lucas perguntou, a voz tremendo. Havia um impulso de esperança, mas a incerteza pesava mais. Ana olhou nos olhos dele, tentando encontrar respostas. O que ela viu fez seu coração dar um nó. Medo. Mas havia também uma faísca de coragem. Sempre conseguimos, não conseguimos? Ela deu um sorriso fraco, mas o fundo de sua voz tinha firmeza. A cidade se aglomerava atrás deles, vibrante e barulhenta. Mas aquele pequeno momento parecia um mundo à parte. O telefone de Ana vibrou. Uma mensagem de alerta sobre os planos de seu inimigo. O caminho à frente estava cheio de armadilhas, e eles sabiam que poderiam não ser os mesmos ao final, mas juntos eram mais fortes. Eles se entreolharam, selando um pacto silencioso. Enquanto isso, a escuridão se espalhava pelo céu, e eles decidiram que era hora de enfrentar o que estava por vir. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, disse Lucas, com a determinação ardendo em seus olhos. Eles percorreram as ruas, cada passo ecoando com a ansiedade do desconhecido. O confronto seria inevitável, e eles não podiam se permitir falhar. Quando eles chegaram ao local combinado, a tensão era palpável. A adrenalina pulsava nas veias, e o ar parecia pesado. Os rostos conhecidos apareceram, e o medo era visível nas expressões. Mas a determinação os unia. Este é o nosso momento, Ana gritou, enquanto todos olhavam para ela. A coragem naquele grito ressoou, fazendo com que os presentes balançassem a cabeça em concordância. Todos estavam prontos para lutar. E assim, a batalha se desenrolou, como um turbilhão de emoções e movimentos. Mas quando tudo parecia perdido, um personagem inesperado apareceu, trazendo consigo uma nova esperança. Era Eduardo, um amigo de longa data que tinha um trunfo nas mangas. As revelações que ele trouxe desencadeou uma sequência de eventos que mudaram a maré. Eles poderiam vencer, mas a vitória exigiria sacrifícios. No final, quando a poeira assentou, Ana e Lucas olharam ao redor. O custo tinha sido alto, mas cada lágrima derramada, cada momento de dor, se tornaram parte da sua história. A cidade estava mudada, e eles também. Eles haviam enfrentado o abismo e voltado. Vamos seguir em frente, juntos,
Ana disse, segurando a mão de Lucas. Havia um futuro ali cheio de possibilidades. Eles se afastaram do campo de batalha, mas suas almas estavam mais pesadas, mais sábias. O amor e a amizade deles tinham triunfado, mas o que seriam as novas cicatrizes? E agora, amigos, se você ficou apaixonado por essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas aventuras. Este é o momento de mostrar seu apoio e apertar o botão de like para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho, porque o que vem a seguir é absolutamente imperdível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Vamos juntos para a próxima!